O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou, ele disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que é que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o senhor, o dono, elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Tem umas partes que são puladas, como nós vamos ver mais tarde, que são importantes para a compreensão. Nós estamos no capítulo 16 de Lucas, que conta duas grandes parábolas. Essa parábola do administrador, que não administrava bem os bens do seu senhor,
E no final tem a outra parábola do rico e do Lázaro, parábola também muito conhecida, e essa parábola nós vamos ler ela domingo que vem. Entre as duas parábolas tem uma parte que nós vamos ler hoje e outra parte que vai ser pulada, mas é importante, mais tarde eu vou ler ela. A parábola desse senhor que tinha muitos bens e que ele não conseguia administrar sozinho, é lógico que ele vai pegar administradores para poder administrar os seus bens. Mas ele percebeu que esse administrador não está administrando bem, está roubando os seus bens, e por isso vai despedir. A esperteza que o dono elogiou nesse homem é que, apesar que ele foi despedido, ele vai continuar aproveitando dos bens do seu senhor. Quando ele, ao chamar os seus empregados, que deviam para ele, disse: quanto é que você deve para o patrão? 100. Escreve 50. Era muito barril de óleo, era muito dinheiro. Escreve 50. Descontou 50. E depois chamou o outro: quanto que você deve ao seu patrão? 100 sacas de trigo, medidas de trigo. Senta aí e escreve 80. Aí o dono das terras elogiou o seu administrador. Ele é muito esperto. Ele vai continuar vivendo desses 50 que ele descontou de um e dos 20 que ele descontou do outro. E ele, como diz a própria leitura, quando ele pensou, ele simplesmente disse: já sei o que vou fazer para que alguém, ao ser despedido, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. É aquilo que facilmente a gente pode talvez chamar essa palavra por propina. Aquilo que recebe do lado faz benefício para contrata coloca um preço e você sabe que é um preço mais alto do que devia ser, e aquela parte, então, ela vai voltar. Vai voltar de outras maneiras, escondidas, mas sabe que vai voltar para o seu bolso. É a administração, inclusive, que sempre existiu. Jesus conta a história porque já existia esse jeito e continua existindo, e vai continuar existindo, de gente que se considera esperta, que de qualquer maneira, mesmo sendo erradas, conseguem dar um jeito para conseguir continuar vivendo, pensando apenas no seu lucro, na sua vida, na sua vivência. Esse tema dos bens, Lucas, ele vem já há muito tempo colocando isso, né? Quando ele vai mostrar que a conclusão da nossa leitura: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essa ideia, servir a Deus e ao dinheiro, a igreja já escolheu a nossa primeira leitura para a gente poder até interpretar o Evangelho. Veja a primeira leitura aqui, que diz exatamente gente que pensa somente no dinheiro e não pensa em mais nada a não ser uma maneira de tentar explorar os outros, e esses outros são os mais pobres, arrancar deles aquilo que talvez eles não têm, e por isso que eles ficam endividados e se tornam escravos, como acontecia naquela época. Então, 800 anos antes de Cristo, mas isso continua acontecendo no tempo de Jesus e hoje também, 2000 anos depois de Cristo. Essa leitura de Amós é 800 anos antes de Cristo, quando o profeta que vê o pobre sendo roubado, maltratado, empobrecido, não aguenta. Ele tem que falar. Como diante de uma grande injustiça, vendo gente sofrer, você vê tudo isso e fica como se nada tivesse acontecido. Então diz assim:
Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. A pessoa se prostra, a pessoa não tem outro jeito a não servir e vai sofrendo, fazer aquilo que os donos querem, extorquindo tudo que a pessoa tem. Como que eles fazem isso? Então, ouvi isso, vós que maltratais os humildes e que causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, olha o que eles diziam: quando é que vai passar a lua nova? A lua nova era feriado, não podia trabalhar, as vendas eram fechadas. Quem quer ganhar dinheiro, ele fica ansioso, porque tem um dia gasto e que ele não vai ganhar o dinheiro. Quando passará a lua nova? Para vendermos bem a mercadoria. Quando é que vai passar o dia de sábado, que é o dia santo, para nós virou o domingo depois de Jesus? Quando que vai passar esse dia de guarda, o sábado? Para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, para aumentar preços e adulterar balanças, para dominar os pobres com o dinheiro e dominar os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo, como se fosse trigo, vendê-lo como se fosse, tudo à base de enganar, tudo à base de iludir, tudo à base de arrancar o dinheiro do outro. A cabeça deles, o coração deles, aliás, Jesus já tinha, mais tarde vai dizer disso: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Só pensa nisso, só vive para isso, quer trabalhar para explorar os outros. Isso que se chama ganância. Isso que é, na reflexão de Marcos, das 3 tentações, que são muito fortes. É a primeira tentação, a ganância, aquela pessoa que coloca como eixo principal da sua vida: quer mais, quer mais, quer mais, e não me interessa nada dos outros, o que acontece para os outros. É exatamente um projeto contrário ao reino de Deus, porque o projeto do reino de Deus é como nós vamos fazer para que tudo aquilo que Deus criou, que tudo pertence a Deus, seja bem redistribuído entre todos nós, entre todo o povo, para que todos possamos viver na fraternidade e em paz. Aliás, essa é a oração que está aqui na segunda leitura a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo: antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, façam súplicas e façam ações de graças por todos os homens. E ele especifica também, não apenas por todos os homens, mas também pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos. Para que precisamos rezar por eles? Para fazer uma boa administração, para administrar bem os bens que eles assumiram, para administrar. Mas qual é a finalidade? Porque tendo uma boa administração, tendo justiça, o que vai acontecer? A fim de que possamos levar uma vida tranquila, serena, com toda a piedade e dignidade. Essa é a finalidade daquele administrador que foi entregue para ele administrar o país, administrar o Estado, administrar a prefeitura, administrar uma comunidade, administrar uma empresa, seja que for, administrar uma família, é para que, ao fazer uma boa administração, redistribuindo o que tem, com justiça entre todos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Esse é o que Marcos vai definir o reino de Deus, para que todos possamos viver em paz uns com os outros. Mas isso depende muito dos administradores, que fazem bom uso, administram bem, redistribuem bem, repartem bem o que tem, para ninguém passar fome, para ninguém passar miséria. A nossa parábola exatamente é para mostrar que esse administrador, ele não administrou bem o seu bem, não é fiel,
não é fiel. Por isso as conclusões que ele tira aqui depois do Evangelho: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. É ser fiel, e a fidelidade, ser fiel ao projeto de Deus. E você sabe, não é minha, não é meu esse, eu não posso pegar. Isso vem já da educação já de criança em casa. Não é raro que a criança apareça em casa com um lápis que não é dela, ou com outra coisa que trouxe da escola, pegou de alguém, trouxe. A mãe, quando ela vê coisa pequenininha que não é nada, que não custa nada, mas a mãe já é assim: de onde você trouxe isso? De quem é isso? Não, amanhã vai na escola, vai devolver. Vai devolver. Porque hoje é assim, amanhã é grande. Então, quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Então, já desde coisas pequenas já revela um pouquinho quem é a pessoa, qual é o seu caráter, o que ela faz. Se abusa coisa pequena, que mas isso não é nada, isso não custa nada. Então, isso vai refletir mais tarde, porque se foi capaz de roubar isso, vai ser capaz de roubar mais. E deixar então que o dinheiro e a ganância dominar a sua vida. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem, para administrar o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, porque no fim o administrador não está administrando os seus próprios bens, ele estava administrando os bens que são do Senhor, e descobriu que estava sendo lesado o Senhor, e por isso que vai mandá-lo embora. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? E aí a conclusão muito importante é: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E aí, conclusão: vós não podeis servir a Deus. Servir a Deus, Jesus Cristo nos ensinou, é viver com fraternidade, é viver como irmãos, é partilhar aquilo que Deus nos deu, é fazer de tudo para termos comunhão, é ajudarmos uns aos outros, é sermos solidários uns com os outros. Isso que é amar a Deus. Então, vós não podeis servir a Deus, de quem somos todos filhos, e portanto nós somos irmãos, e portanto pensemos construir a sociedade onde todos têm vez, e principalmente os mais frágeis, os mais fracos, que às vezes por sua própria conta não conseguem dar conta, precisa sempre da ajuda dos outros, e nós temos muito isso na sociedade. Eu fico engrandecido quando vejo a mãe e o pai, quando tem uma criança com problemas, a atenção que dá, dedica toda a sua vida para poder dar valor e conseguir ajudar a superar. Então, vós não podeis servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Essa parábola não termina aqui. Essa parábola, ela tem uma conclusão aqui que não foi lida e que está aqui no... A nossa vai até o versículo 13, mas aqui tem versículo 14, 15 e 16, que eu vou ler para vocês, para saber qual é a finalidade que Jesus está contando essa parábola. Diz assim: Jesus tinha falado tudo isso para os seus discípulos, mas ouvindo por trás, tem um grupo que é chamado os fariseus, avarentos. Portanto, no coração deles é o tesouro de querer mais, porém aparentemente parecem santos, beatos, vão no templo, dizem que adoram a Deus, fazem suas ofertas, mas por debaixo do pano, diz Jesus, roubam as viúvas das suas terras, que não têm condição de ler e de entender, e quando vai fazer a herança, o contrato da herança, não percebem que o fariseu que estava lá como escrivão, colocou o nome dele como herdeiro e não o nome da viúva.
exploram as viúvas, e fala muito mais. Esses fariseus, que ele está dando a palavra aqui, avarentos, que só pensam no dinheiro, mas aparentemente aparecem como santos e beatos, que louvam a Deus, que cantam tudo, mas por debaixo dos panos aprontam e roubam, de uma maneira escondida. Os fariseus avarentos, diz versículo 14, ouviam tudo isso que Jesus estava contando e caçoavam de Jesus, zombavam de Jesus. Então Jesus disse para eles: vocês gostam de parecer justos diante dos homens. Olha, parecer é aparência, é por fora. E aparência, já dizia lá no livro do Antigo Testamento, a aparência engana, ilude. É um outro pecado grave, que é a terceira tentação, que é o orgulho, a ilusão. Tem que aparecer bom, mesmo que por debaixo dos panos, apronta, faz coisas, mas tem que aparecer bom, bem vestido, parecer bem com todo mundo. Vocês gostam de parecer, aos fariseus, vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. De fato, o que é importante para o ser humano, para os homens, é detestável para Deus. O que é importante para o ser humano é querer mais, é a ganância, é faturar. É lá que está o seu tesouro. O tesouro está, o coração está onde está o seu tesouro, já disse Lucas antes. Mas Deus conhece os corações de vocês. De fato, o que é importante para os homens que consideram o dinheiro, os bens mais importantes do que a fraternidade, do que a comunhão, do que o amor, do que a justiça, o que é importante para os homens é detestável para Deus, porque escraviza o ser humano. A lei e os profetas, conclusão de Jesus, chegaram até João Batista. Daí à frente, o reino de Deus é anunciado. Isso significa o seguinte: João Batista é considerado como parte antes de Jesus dentro do Antigo Testamento. De agora em diante, não é o esquema do Antigo Testamento, mas o projeto do reino de Deus que Jesus Cristo nos traz. De agora em diante, quem quer seguir Jesus, quem quer viver a vida, quem ama Deus de verdade, é integrar-se ao projeto do reino de Deus que Jesus Cristo nos mostrou, aonde quem manda na nossa vida é Deus. É o primeiro mandamento, é Deus. Primeiro Deus, e aquilo que Deus me ensina para viver, e o que Ele me ensina através de Jesus Cristo para viver, é viver a fraternidade, que é o eixo central do Evangelho, que é o ensinamento mais básico. Por isso, quem determina a minha vida não é o meu interesse apenas, não é o dinheiro que eu quero ganhar, mas o bom funcionamento da família, todo mundo com bem-estar, sem exceção, sem problemas que podem prejudicar as pessoas, é construir esse reino de Deus. De agora em diante, não é mais a ganância que deve mandar na nossa vida, não é mais a dominação que deve mandar na nossa vida, não é a aparência, a ilusão que deve mandar na nossa vida, mas o amor uns para com os outros, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros. É o que Jesus nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio